Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e apesar do meu figurino não condizer nada com isso, eu vim responder a tag Copa Literária, que foi criada pela Kelly do canal Aventuras na Leitura e eu vi no canal da Duda do Book Addicted. Eu não fui convidada para responder essa tag, mas eu sou entrona e gente, Copa é só uma vez a cada 4 anos, eu tinha que aproveitar a oportunidade pra trazer essa tag pra cá, mesmo que eu já tenha respondido uma esses dias. Então, enfim, eu não fico bem de amarelo, a minha blusa da Copa que é azul tá lavando porque amanhã tem jogo e por isso que eu estou aqui vestida de preto com vermelho, mas gente, Hexa na veia, tá? Eu queria dizer que o Hexa já é uma realidade, que a Copa é só um protocolo e que se flopar nunca aconteceu. Sem mais delongas, vamos então às respostas da tag. Bom, a primeira categoria é Pênalti, um livro que te encheu de esperança. E pode parecer que a minha escolha é meio esquisita, porque eu escolhi Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, da Rebecca Solnit. Aqui nesses ensaios, a Rebecca vai abordar diversas situações que as mulheres passam com os homens, desde as mais leves e veladas, como por exemplo, quando um homem interrompe a gente ou quer explicar pra gente algo que a gente já sabe, até estupros e feminicídios. E, claro, esse livro não parece nem um pouco esperançoso, só que o final dele, gente, eu me apeguei tanto ao final desse livro, porque parece que com esse livro a autora morde a gente, mas no final ela assopra. E esse assopro pra mim vale por todo o resto. Esse livro me encheu de esperança porque, apesar da gente ter todas essas situações, o que ela mostra no final é que a caixa de Pandora já foi aberta. Ou seja, o feminismo existe. A gente sabe que essas situações existem. A gente tá tentando lutar por elas. E que mesmo que fiquem tentando minar a gente e minar o movimento, depois que a caixa de Pandora foi aberta, ela não se fecha mais. Depois que as ideias saem no mundo, elas não voltam mais. Então a gente sempre vai saber a importância do feminismo. A gente sabe que a gente pode lutar pelos nossos direitos e isso nunca ninguém vai conseguir tirar da gente, sabe? E, enfim, pode parecer ingênuo, mas esse final realmente me encheu de esperança. E pensar que tudo que a gente já conquistou, mesmo que uma sociedade bizarra como a de O Conto da Aia venha um dia a existir, que Deus me livre, mesmo assim as ideias ainda ficam e elas são importantes porque é com elas que a gente consegue mudar tudo. E, enfim, pode parecer esquisito, mas esse livro realmente me deu esperança. Próxima categoria, 7-1, um livro que te decepcionou. E eu acabei de ver essa categoria aqui na minha listinha e na hora que eu tava pegando os livros na estante, eu pulei ela. Então vou colocar a capinha do livro aqui ao invés de procurar ele agora. E bem, eu vou falar de Looking for Audrey. Alguns outros livros já me decepcionaram, mas eu acho que esse especificamente eu nunca tinha citado aqui antes. Ele é um livro YA da Sophie Kinsella. A Sophie Kinsella é uma autora conhecida por chick lit, né? Ela já escreveu toda aquela série da Becky Bloom, ela escreveu O Segredo de Emma Corrigan, Fiquei com Seu Número, que são livros que eu li. O Emma Corrigan eu já até recomendei aqui. São livros muito divertidos, muito engraçados, que são ótimos pra passar o tempo. E eu fiquei super animada quando ela lançou o primeiro YA dela, já deve ter uns 3 anos, se eu não me engano. E eu comprei ele em inglês mesmo, acho que ainda antes dele sair em português aqui no Brasil. Nossa, eu caí muito do cavalo, porque eu achei o livro muito fraco e até irresponsável, sabe? Eu já falei aqui, se eu não me engano, na minha resenha do Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green, o quanto eu fico frustrada quando os autores, ao escrever para o público jovem, tratam de forma banal problemas emocionais. E nesse caso, a personagem principal tinha transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. Ela vivia praticamente trancada em casa e de óculos escuros, porque tudo assustava ela, tudo incomodava ela, até a claridade. E de repente ela se apaixona por um garoto e tudo se resolve. Gente, por favor, autores, por favor mesmo, até quando eu vou ter que ler em livros que o amor e a paixão resolvem todos os problemas do mundo? Sério, eu acho isso um péssimo serviço, então não preciso nem descrever mais sobre quanto esse livro me decepcionou. Próxima categoria, prorrogação, um livro que merece continuação. Então, assim como a Duda comentou ao responder a tag no canal dela, eu acho essa categoria um pouco delicada porque, pessoalmente, eu sou muito mais a favor de livros únicos. Quando eu descubro que o livro é uma série, já me dá uma preguiça de começar, porque ai, sabe, vai ter outra e vai ter outra, eu vou ter que comprar e eu vou ter que despender um grande tempo pra ler aquilo. Então, a menos que isso seja Harry Potter, geralmente eu prefiro que seja um livro único. Só que aí eu pensei no livro O Caminho de Casa. Sim, ele deve estar sendo citado nesse canal pela 10ª vez no mês, porque eu li ele há pouco tempo e ele se tornou um dos meus favoritos da vida. E eu tô citando ele de novo aqui, porque, como eu comentei no vídeo sobre ele, ele é uma história de gerações que
traça um panorama do racismo desde a época da escravidão, do início da escravidão, mesmo dentro das tribos negras, até quando os europeus começaram a exportar esses escravos da África para a Europa e para os Estados Unidos, até os dias de hoje, né? E como isso tudo se tornou um problema de racismo institucional e estrutural. E eu queria muito que esse livro tivesse uma continuação, seja daqui a alguns anos, né, com a autora abordando outras gerações dessa família e até colocando, né, gerações de uma época que ainda não existe, sabe assim? Eu queria que ela traçasse um panorama do que seria o futuro desses personagens, então sei lá, até 2200, sabe? E eu espero muito que fosse um caminho muito mais interessante e legal do que foi todo o passado, né? Eu acho que ia ser muito bacana se a autora propusesse um caminho de como essa história poderia se desenrolar e de como a gente estaria num mundo muito melhor e com quase nada de racismo daqui a muitos anos, sei lá. Eu quero muito que isso não seja uma utopia, por isso não gostaria de usar essa palavra, mas enfim, eu gostaria de saber o futuro desses personagens, o futuro dessas questões no mundo. Quarta categoria, país sede. Um livro de autor russo que você favoritou ou que você ainda quer ler. E eu vou responder a essas duas questões, porque eu tenho aqui o meu livro de autor russo favoritado, que é Anna Karenina. Vocês sabem que eu amo esse livro, é mais um livro que eu vivo citando por aqui, porque realmente ele é um grande amor da minha vida, ele é um catatal que eu tenho vontade de ler de novo um dia, mesmo eu não sendo uma pessoa adepta a releituras, mas é porque esse livro é realmente fantástico. Ele é um dos maiores presentes que eu acho que a literatura pode nos trazer, sabe? Porque é uma história muito bem contada, com personagens muito maravilhosos, incríveis. Enfim, eu acho que eu não tenho palavras pra descrever Anna Karenina, eu acho que ninguém tem, na verdade. E é um livro que, apesar de ser um clássico russo gigante, que atormenta muita gente, né, que amedronta muita gente e que me amedrontava também até o momento que eu comecei a ler, é um livro que eu recomendo demais e que, enfim, eu queria que todo mundo perdesse o medo de ler, porque ele é realmente fantástico e não é nem um pouco difícil. E o livro russo que eu ainda quero ler é A Mulher que Matou o Bebê da Vizinha e Outros Contos Assustadores. Eu acho que esse é o título, é da Ludmila Petrushevskaya. E eu quero ler esse livro porque eu nunca li uma mulher russa. E esse livro é novo e ele me interessou bastante e eu preciso quebrar logo essa barreira de nunca ter lido uma mulher russa, porque leiam mulheres, gente. Então, esse com certeza vai ser o próximo livro russo que eu vou ler. Próxima categoria, seleção brasileira. O seu livro nacional favorito. E, gente, livro nacional favorito, eu vou ter que responder citando um livro que eu sempre cito aqui, porque é favorito, né? Então não dá pra gente responder outra coisa. E é claro que eu tô falando do grande romance da língua portuguesa, que é Luna Clara e Apolo 11, esse bebê. Eu já falei que a minha missão da vida é convencer todo mundo a ler Luna Clara e Apolo 11, porque ele é um livro que faz bem ao coração. Ele é a melhor história que já foi escrita. Enfim, não vou mais falar sobre ele, porque acho que vocês já cansaram de saber. Só leiam, 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 disseminem a palavra de Luna Clara e Apolo 11 pelo mundo e venham me falar quando vocês lerem que vocês também se apaixonaram. Não tem como não se apaixonar. Sério. Se você leu Luna Clara e não gostou, nem fala comigo, porque eu prefiro nem saber. Próxima e última categoria é A Taça do Mundo é Nossa, um livro que te deixou extremamente feliz. Infelizmente, essa categoria foi muito difícil de responder. Eu acho que eu tenho lido muito mais livros dramáticos do que livros que têm o potencial de me deixar muito feliz. Porque, ok, tem até uns livros que são engraçados, mas muito feliz né, uma coisa muito específica. Aí, pensando, eu resolvi escolher o Extraordinárias, Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Eu fico muito feliz que esse livro exista, porque ano passado a gente teve aquele boom, né, de livros com essa temática de contar histórias de mulheres que revolucionaram o mundo. Eu tenho aqui os 2 volumes do Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, mas infelizmente eles tinham muito poucas brasileiras na lista. E eu fiquei super feliz que a seguinte resolveu lançar essa edição aqui, que é
um catálogo só com mulheres brasileiras, porque eu acho que a gente tem que valorizar a prata da casa, né? Eu acho que falta a gente saber mais sobre personalidades brasileiras que fizeram a diferença, principalmente se elas forem um monte de mulheres incríveis. E então esse livro me deixou super feliz de verdade. E então é isso, gente. Essa foi uma tag super rapidinha que eu não podia deixar de responder. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e dar um joinha se curtiu. Um beijo e até a próxima. Tchau!